11 e 12. Versículos 11 e 12 de Colossenses 2. É uma jornada interessante nesse livro. Até aqui nós aprendemos muito. Temos aí a grande parte dos sermões no canal da igreja do YouTube. Mas nós aprendemos aqui como igreja, nós aprendemos bastante acerca de assuntos importantes para a nossa fé, que fundamentam a nossa fé. E hoje não vai ser diferente. Eu estou com medo de eu não conseguir falar tudo o que tenho para falar. Não por isso. Também não quero dar uma de Pastor Marcos e pregar 1h30, 1h20, 1h30. Mas esse texto é muito rico, eu preciso falar tudo o que eu preparei aqui para vocês, que não é tudo sobre o versículo, mas eu preciso explicar pelo menos os conceitos, como nós fazemos aqui, né? Expressão por expressão, palavra por palavra. Então vamos correr, eu preciso da atenção de vocês, exceto o pessoal que está de óculos escuros aí, que pode dar uma pescada sem ninguém perceber. O pessoal já fica aqui assim, ó, ninguém percebe. Mas os demais, preciso da atenção de vocês para que a gente não se perca. Então vamos ler os versículos, são 2 versículos apenas. Veja aí, Colossenses 2, 11 e 12. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Antes de iniciar a explicação, quero lembrar vocês, e fiz o mês inteiro, de 2 lições que precisam compor o nosso background, o nosso pano de fundo, para compreender os versículos que estamos estudando e compreender a carta dos Colossenses. Primeira verdade, o objetivo de Paulo é combater a heresia de Colossos. Ele escreveu essa carta, existem áreas em que ele agradece a Deus e faz elogios aos irmãos de Colossos, fala sobre Epáfras, que provavelmente era o fundador dessa igreja, mas o objetivo primordial de Paulo era combater a heresia de Colossos. A heresia de Colossos que tinha elementos do gnosticismo, mesmo um gnosticismo ali em sua forma embriã, mas um gnosticismo já nascente, misticismo grego, todas aquelas ideias do panteão grego, os deuses, os anjos governando, a estoiqueia do cosmo que nós falamos aqui há semanas atrás, enfim, todas essas ideias gregas que eram famosas na época. Eram os filósofos, quem tinha esse conhecimento era uma pessoa superior. Isso tudo tinha entrado na igreja na forma de que nós temos o conhecimento, então somos crentes superiores. Então isso existiu só naquela época, isso não existe hoje, não é um problema que nós enfrentamos hoje, certo? Infelizmente ainda existe esse problema de castas dentro da igreja, castas espirituais dentro da igreja. E era um problema que os colossenses enfrentavam. E, finalmente, a heresia de Colossos continha elementos do legalismo judaico. Isso entrou na igreja. Não foi só em Colossos que isso entrou. Acho que umas 3 ou 4 igrejas, nós vamos mencioná-las mais para frente, do Novo Testamento, o legalismo pegava forte. Porque era a mescla ali do que eles já tinham, que era o judaísmo. Veio o cristianismo, era algo novo. Então vamos agregar esses 2 ensinos e seguir em frente. E Paulo já no começo da igreja rebate falando, Cristo é suficiente. E a suficiência de Cristo é a arma de combate de Paulo ao golpear a heresia de Colossos, mostrando a supremacia de Cristo sobre essas ideias gregas de autoridades de anjos, principados e potestades, como vimos semana passada, e mostrar a suficiência de Cristo para a vida cristã. Ok? Relembrado isso, mantenha isso com você, para a gente poder compreender melhor os versículos 11 e 12.
Na semana passada, nos versículos 9 e 10, Paulo fez o primeiro round ali da sua luta com o misticismo e o gnosticismo existente ali na igreja, na heresia de Colossos, mostrando a união hipostática, uma doutrina. Talvez esse seja o texto principal, o texto-chave, que fala da união das duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina de Cristo. Não vou explicar isso de novo, mas Paulo fez o seu primeiro round, atacou ali, lutou contra o misticismo e o gnosticismo, que falava que Jesus não tinha corpo, falava que Jesus era uma ilustração, enfim. Agora, Paulo saiu dessa luta, vai entrar em outro ringue, vai lutar contra o legalismo, contra os judaizantes, os crentes, os mestres judaizantes. Esse será a luta de Paulo nos versículos 11 e 12. Muito bem, tendo isso em mente, vamos prosseguir. Eu elaborei aí uma mensagem central para nos guiar no nosso estudo. Vejam aí, a nova vida em Cristo é operada por Deus através do batismo. A nova vida em Cristo é operada por Deus através do batismo. E através do batismo é no momento do batismo. Ah, peraí, está errado isso aí. Você está falando que está errado. Não, batismo. Tem gente, e o ladrão da cruz que não foi batizado? Meus irmãos, aqui nós vamos explicar o que batismo é esse. Não tenham em mente lá o batismo que a pessoa vai, é imergida, lá todo mundo vê. Não, não é isso. Nós vamos explicar que batismo é esse. Nós vamos explicar se é o batismo aqui só com a aguinha no coquinho aqui, ou se é o batismo... Que tipo de batismo é esse? Paulo vai explicar. Nós vamos adentrar e ver que tipo de batismo é esse e poder compreender que a nova vida em Cristo é operada por Deus no momento ou através do batismo. Esses dois versículos, irmãos, eles são de uma riqueza teológica muito profunda. Então, por isso que eu preciso da atenção de vocês, para vocês compreenderem completamente isso. Eu dividi o sermão, pode colocar os três aí, Robson, por favor, em três elementos do batismo. Três elementos do batismo. O batismo tem um elemento espiritual, nós vamos explicar o que é. O batismo tem um elemento moral, vamos explicar primeiro vamos explicar o que é batismo, depois vamos explicar o que são esses elementos. E o batismo tem um elemento autoral. Tudo bem? Estão me seguindo até aqui? Antes de explicar isso aí, eu vou explicar os versículos, que eles, na verdade, serão explicados automaticamente, um com o outro. Comece aí na sua Bíblia. Veja aí o versículo 11. Paulo fala acerca da circuncisão. Circuncisão. O que era a circuncisão? A circuncisão era um ritual judaico, estabelecido antes mesmo da lei mosaica. Isso você pode encontrar em Gênesis 17, 10 e 11. Quem só traz o Novo Testamento não vai poder ler esse versículo. Em Gênesis 17, 10 e 11, Deus estabelece a sua aliança com Abraão, e como sinal dessa aliança, ele institui a circuncisão. E a circuncisão acontecia, era o corte, circuncisão, era o corte circular, a cisão circular, da carne do prepúcio, do menino, do filho homem. Então se cortava o prepúcio como sinal da aliança entre Deus e o homem. Isso no 8º dia, como prescrição. Isso virou lei mosaica posteriormente em Levítico 12, 3. Tudo bem, nós sabemos agora o que é circuncisão e porque Paulo, do nada, aparentemente do nada, começa a falar circuncisão. Porque haviam mestres judaizantes, como eu disse para vocês, que obrigavam os novos cristãos, especialmente em Colossos, que haviam cristãos de todas as
as etnias, e haviam pessoas que não eram judeus, haviam gentios ali, e gentios abrangendo gregos, romanos, enfim, pessoas de todas as nações. E em Colossos, por ter sido uma cidade de profusão econômica, ela tinha gente de tudo quanto parecia uma São Paulo, não pelo tamanho, mas na diversidade de povos. Então haviam os mestres judaizantes dessa igreja, estavam obrigando as pessoas a se circuncidar. Talvez não acontecesse isso numa larga escala, mas as pessoas, a importância da circuncisão para um mestre, para um judaizante, é de extrema relevância. Por quê? Porque era a circuncisão o ato inicial da aliança entre Deus e o homem. Assim como para nós a conversão é um ato importante, e eu espero aqui que a conversão de todos seja um momento importante da vida de vocês, a circuncisão era o momento em que a pessoa entrava para a aliança com Deus. Então por isso que Paulo escolheu esse evento para cutucar, para golpear, para atacar os judaizantes que haviam em Colossos. Por quê? Porque a circuncisão tinha esse caráter de iniciar alguém na lei mosaica. Vejam aí na sua Bíblia, mestres judaizantes obrigando pessoas, isso não acontecia só em Colossos. 1 Coríntios 7. Isso aconteceu em Corinto, isso aconteceu na região da Galácia, isso aconteceu em Filipos. Então não era algo a ser ignorado, não era algo de pouca relevância. Então a circuncisão, além de ter essa importância de ser o ato inicial na vida, no prosélito judeu, tinha pessoas obrigando cristãos a serem circuncidados. Então se você se converteu, amém, glória a Deus por isso, mas tem que se circuncidar. E Paulo faz críticas a isso. Em 1 Coríntios 7, 18 e 19. Foi alguém chamado sendo já circunciso? Não desfaça sua circuncisão. Foi alguém chamado sendo incircunciso? Não se circuncide. A circuncisão não significa nada, e a incircuncisão também nada é. O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Existiam mestres obrigando pessoas a se circuncidar em Corinto. Gálatas 5:6. Gálatas 5:6. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vejam aqui a circuncisão. Filipenses 3, 2 e 3. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Na carne. Pode ser que em Colossos não houvesse essa obrigatoriedade de circuncisão, mas Paulo escolheu isso por ser esse sinal da aliança entre Deus e o homem. Contrapondo, Paulo quer contrapor, e aqui nós já vamos entrar na explicação do texto. Paulo quer contrapor o que era a circuncisão. A circuncisão era uma discussão, era um sinal físico e legal. Era um sinal físico, porque acontecia na carne, era um sinal físico e decorrente da lei. Então era um sinal físico e legal. E Paulo introduz uma solução diferente da que davam os mestres judaizantes. É uma solução cristológica e espiritual. Se por um lado ela é física e legal, por outro lado ela é espiritual e cristológica. Não é mais baseada na lei, é baseada em Cristo. Não é mais um sinal físico, mas é um sinal espiritual. É isso que Paulo quer no versículo 11. São 3 elementos aí na definição de Paulo, dessa nova definição do que é circuncisão. Veja aí o versículo 11.
Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos. O primeiro elemento da circuncisão de Paulo é o elemento espiritual, que é o que nós vamos apontar aqui. O elemento espiritual. Alguém tem alguma outra tradução para esse início de versículo? Joás, que tem a tradução dos monges beneditinos. No qual também estáis circuncidados com a circuncisão, não feita por mão de despojo do corpo da carne. Não feita por mãos, é isso que eu quero chamar a atenção de vocês. A circuncisão era um ato médico, era um ato que, por mais que não fosse um médico que aplicasse, geralmente era o rabino, mas era um ato físico que acontecia no corpo, era um ato que um homem fazia em outro homem. A definição de Paulo, de circuncisão de Paulo aqui, é nova, porque a circuncisão não é feita por mãos humanas. Ué, se não é feita por mãos humanas, ela é feita na carne? Então ela é de uma realidade espiritual. Espiritual. Essa nova circuncisão, esqueça a circuncisão lá dos mestres judaizantes, esqueça. A nova circuncisão, ela não é feita por mãos humanas. Abra aí a sua Bíblia em Jeremias 9, 25 e 26. Por mais que a circuncisão fosse um ato na carne, o objetivo dela sempre foi no coração, sempre foi algo espiritual, desde o Antigo Testamento. Veja isso em Jeremias. Jeremias 9, 25 e 26. Vem chegando os dias, declara o Senhor, em que castigarei todos os que são circuncidados. Mas a circuncisão não é a aliança entre Deus e os homens? Prossegue o versículo. Todos os que são circuncidados apenas no corpo. O objetivo da circuncisão não era somente esse sinal, mas era um sinal de purificação. É a circuncisão que os teólogos chamam de circuncisão no coração. Versículo 26. Como também o Egito, Judá, Edom, Amon, Moabe e todos os que rapam a cabeça e vivem no deserto, porque todas essas nações são incircuncisas e a comunidade de Israel tem o coração obstinado. Mas como assim? São pessoas que têm um sinal do Senhor. O objetivo de Deus é a circuncisão no coração, é a circuncisão espiritual. Sempre foi assim, mas os mestres judaizantes esqueceram disso e obrigavam as pessoas a ter esse sinal na carne. Romanos 2:29. Romanos 2:29 está amparando o próprio apóstolo Paulo, falando acerca da circuncisão espiritual, o elemento espiritual da circuncisão. Romanos 2:29. Não, judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é a operada no coração, pelo Espírito e não pela lei escrita. Vejam aqui, elemento espiritual, contrapondo o elemento físico e legal da circuncisão antiga. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Primeiro elemento na definição de Paulo, primeiro elemento da circuncisão, nós estamos vendo elementos do batismo, não é? Guarde essa interrogação para mais tarde. Estou falando para vocês acerca dos três elementos da circuncisão, da nova circuncisão de Paulo. O primeiro elemento é o elemento espiritual. Isso está onde no versículo? Não por meio de mãos humanas. Não por meio de mãos humanas. O segundo elemento é o elemento moral na circuncisão de Paulo. Isso está aí no trecho que diz assim: despojar do corpo da carne. Alguém tem alguma outra tradução? Despojar do corpo da carne. Não? Estão todos assim? Despojo aqui, eu expliquei para vocês semana retrasada, porque aparece também isso lá atrás, é um ato de guerra, não é? Despojar.
Ninguém aqui serviu o exército ou as forças armadas, não, né? Mas você não serviu. Só o Cauã sabe segurar o fuzil. Mas despojar é você... Se vocês lembram, não sei se vocês lembram, tem aquele filme O Gladiador. Acho que todos assistiram o filme Gladiador. É velho esse filme já. 18 anos. E no começo do filme tem uma grande batalha. Na minha opinião, a maior batalha de filme que eu já vi. Batalha de verdade. Tem o Senhor dos Anéis, não conta. Mas tem uma grande batalha no começo daquele filme. E aí o que acontece depois? Aparecem alguns homens cavocando os corpos. O que é aquilo? É você despojar os corpos. Você arrancar deles. Ouro, prata, armas, tudo que... É tirar deles, tirar tudo do corpo e deixá-lo sem nada. E o que é despojar do corpo da carne? Você me diz, né, Isaac? Aqui o Paulo tem em mente o abandono da velha vida, o abandono da pessoa que vivia na carne. É você abandonar os elementos carnais, é você deixar de ser carnal para passar a ser espiritual. Você despojar, você abandonar as questões carnais. Deixar de seguir os seus impulsos carnais. Isso é o aspecto, o elemento moral da circuncisão. Vejam essa ideia aí reforçada em Romanos 6. Romanos 6, 12 e 13. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça. Esse aqui é o elemento moral da circuncisão de Paulo. Os mestres judaizantes, se vocês lembrarem bem, os fariseus, principalmente os fariseus, eles tinham toda aquela pompa de nós somos, fazemos jejum, nós temos uma moralidade superior, mas Jesus os chamou de sepulcros caiados. Eram bonitos por fora e podres por dentro. Tinham uma moralidade elevada, mas eram podres por dentro. Eram corruptos por dentro. Essa mesma ideia pode estar na mente de Paulo aqui. Por quê? Porque nos versículos posteriores a esse, ele vai falar de atos morais. Ele vai falar mais para frente de regrinhas que não tinham poder de frear os impulsos da carne. Isso é moralidade. A nova circuncisão de Paulo, que Paulo apresenta, ela transforma a moralidade de uma pessoa. Ela transforma o modo de pensar, transforma o modo de agir, transforma todo o modo de viver. Coisa que os mestres judaizantes de maneira nenhuma pensavam e faziam e realizavam. Eram sepulcros caiados por fora, todos muito bonitos, mas por dentro seu coração corrupto. E aqui, a nova circuncisão de Paulo muda tudo isso. E o terceiro elemento da circuncisão de Paulo é a autoria. É um elemento autoral. Quem é o responsável? Quem faz a circuncisão? Na circuncisão antiga era um homem que operava a circuncisão em outro homem. Na nova circuncisão, quem faz a circuncisão? É o próprio Cristo. É o próprio Senhor Jesus Cristo que opera a circuncisão no nosso coração. Isso está aí na sua Bíblia, denotado como circuncisão feita por Cristo. Algumas versões podem ter circuncisão de Cristo.
Circuncisão de Cristo, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Vejam essa ideia reforçada em Tito 3. Tito 3, a circuncisão realizada por Cristo. Quem opera a circuncisão no coração do homem é o próprio Senhor. Tito 3:4. Mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Mais uma vez aqui, reforçando a ideia de, não são mais atos que sinalizam que somos da aliança de Deus, não. Não por causa de atos de justiça por nós praticados, não. Mas devido ao lavar regenerador que Ele derramou sobre nós por meio de Jesus Cristo. Essa é a ideia de autoria da nova circuncisão. É o Senhor quem opera a circuncisão em nós. Deste modo, a definição de circuncisão de Paulo é aquela feita espiritualmente, que afeta a moralidade e é operada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Esse é o entendimento do versículo 11. Muito bem, essa foi a explicação dos 2 versículos. Vamos orar? O Joás até estava dormindo ali. Essa é a explicação dos 2 versículos. Como assim? Meus irmãos, Paulo estabelece um paralelo. Se vocês leram com atenção o versículo 12, existe um paralelo entre o batismo e a circuncisão. Não é o contrário. Não é o contrário. Paulo não pegou a circuncisão e agora ele vai remeter, falando da circuncisão, é um batismo. Não. Ele pegou apenas a circuncisão que eu disse para vocês, é o ato inicial que insere a pessoa na aliança do Deus de Israel com essa pessoa. Falou, esse ato aí, existe algo novo hoje. Algo novo que acontece no cristianismo. É o batismo. Veja o versículo 12. O que aconteceu quando vocês foram... Isso aconteceu, o quê? A circuncisão, ou o despojar da carne. Todo esse ato aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo, e com Ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Vejam aqui, Paulo quer desqualificar o ensino judaizante lá em Colossos. E ele faz esses paralelos. Nós vamos ver aqui o versículo 11 e 12. No primeiro versículo, vocês têm, nele também vocês foram circuncidados. O paralelo no versículo 12 é o seguinte: sepultados com ele no batismo. Dá para enxergar esse paralelo? Paulo já fez isso outras vezes nos versículos anteriores, principalmente no capítulo 1. Ele fez isso nos versículos 15 a 20, quando estava falando acerca da supremacia de Cristo. Eu expliquei aqui para vocês esse paralelo, ele gosta de fazer isso, e aqui não é diferente. Nele também vocês foram circuncidados, versículo 11. Mesma ideia eu vou apresentar no versículo 12. Sepultados, isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo. Essa é a realidade em que o cristão está inserido. Não precisa mais se circuncidar. Agora ele é batizado. Então, aqui é a realidade espiritual, é o elemento espiritual do batismo. Então, o batismo aqui, vamos ler adequadamente. A nova vida em Cristo é operada por Deus através do batismo, do primeiro batismo. Podemos dizer assim, o batismo espiritual. O que é o batismo espiritual? Assim como a circuncisão, é a conversão. É o ato pelo qual o Senhor Jesus Cristo, por meio do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo atua no nosso coração, abrindo o nosso entendimento, e pela fé
no Senhor Jesus, nós somos inseridos no corpo de Cristo. Esse é o batismo. Mas não é falar em línguas, não é buscar o batismo no Espírito Santo, não é isso? Não. O batismo é quando o crente se converte. Grosso modo, é isso. Quando você se converteu? Quando você compreendeu as verdades do Evangelho, teve fé no Senhor Jesus Cristo como substituto, como Deus, e entregou a sua vida a Ele. Foi tal dia. Então esse dia você se converteu, você foi batizado no corpo de Cristo. Batizado, o batismo do Espírito Santo. Por que falam batismo do Espírito Santo? Que não é o caso. Mas é porque o Espírito Santo é que atua em nós. Aí ele usa a expressão sepultados. Um morto pode fazer alguma coisa? Além de expelir gases? Porque eu já fui num necrotério e vi morto expelindo gases. Não é legal. Mas já vi. Mas o morto pode fazer algo? Pode levantar lá e... Acho que alguns aqui já foram reconhecer corpos no necrotério. Eu fui reconhecer o corpo do meu pai no necrotério. E eu fiquei com medo de que alguém levantasse lá por algum espasmo, alguma coisa assim. Claro, eu não acreditava em zumbi, mas alguma coisa. E era noite, era madrugada, era 2, 3 horas da manhã. Mas o morto não pode fazer nada além disso. Então nós precisamos da obra do Espírito Santo que nos vivificará, nós poderemos então compreender e exercer a fé em Cristo. Mas qual é a ordem desses fatores? Não existe isso na Bíblia. Existe uma ordem proposta pelos teólogos, que é a fugiu o nome. Hortus Salutis. Existe essa ordem proposta pelos teólogos, mas é uma ordem, eu sugiro que tomemos mais como exemplificadora, que pode acontecer concomitante, diversas formas, mas para efeitos do nosso estudo aqui, o batismo é isso, quando nós nos convertemos. Ok? É a circuncisão do coração. E esse paralelo está aí quando ele diz sepultados com ele no batismo. Paulo aqui certamente não tem em mente o ritual batismal, que é o imergir nas águas, ou se ele tivesse isso em mente, provavelmente é porque isso no Antigo Testamento, no iniciar da igreja, acontecia concomitantemente. Nós não vamos ler alguns textos aqui, mas existem textos que as pessoas se convertiam e eram batizadas imediatamente. Tem vários textos aqui. Então, essa ideia de batismo, para eles, não é uma pessoa que, eu aceitei, aí vai para a classe de novos membros. Aí fica lá 1 ano na classe de novos membros, 2, 3 anos na classe de novos membros, aí depois é batizado. Não. Lá era assim, você creu? Creio. Tem uma água ali, vamos batizar. E era assim. Então Paulo não tinha essa ideia física, mesmo porque ele está tratando de termos espirituais. Então não dá para dizer, Paulo aqui está falando acerca do batismo como ritual, e isso é importante porque algumas pessoas vão utilizar essa ideia para sustentar, por exemplo, a regeneração batismal. E por aí vai as mais tolas mentiras. Mas Paulo tem aqui uma realidade espiritual em mente. Engraçado, é interessante notar, apesar de Paulo estar falando da experiência do cristão, porque o sujeito aqui é o cristão, então nele vocês foram circuncidados, vocês foram sepultados. Apesar do sujeito aqui ser o cristão, ele continua falando acerca da supremacia e suficiência de Cristo. Porque nos versículos 9 e 10 ele falou da união hipostática. Falou primordialmente acerca de Cristo. E aqui ele coloca termos que para os mestres judaizantes e para os gnósticos que vão continuar lendo a carta, não vão terminar no versículo 10, é um golpe. Quem pode ser sepultado?
quem morreu. Quem pode morrer? O homem, que tem um corpo mortal. Sepultados com Cristo. Cristo foi sepultado? Deus foi sepultado. Acabou de falar que Jesus é Deus no versículo 9. Está falando que ele foi sepultado? Deus pode ser sepultado? Sim. Sim. Ele continua afirmando a corporeidade do Senhor, a natureza humana do Senhor. Até nisso o Senhor Jesus se identificou conosco. Ele foi sepultado. Ele morreu e foi sepultado. Paulo continua, apesar de estar aqui no ringue contra os judaizantes, ele ainda dá uns jab aqui de fora, ó, toma o gnóstico, toma aí, ó. Continua batendo. E Paulo é muito... Há quem diga que Paulo é o escritor mais inteligente do Novo Testamento. Talvez porque ele escreveu mais, né? Mas muito bem. Esse aí é o paralelo. Entrando aqui no elemento espiritual, é o paralelo que há entre os versículos 11 e 12. E entrando no elemento moral, onde está o paralelo? Onde está o paralelo entre os versículos 11 e 12? No versículo 11 está despojar do corpo da carne, nós vimos isso, é o elemento moral. Onde está no versículo 12 o elemento moral? Com ele foram ressuscitados. Com ele foram ressuscitados. Mais uma vez, eu disse para vocês que Paulo estava iniciando o seu ataque. O Robson vai explicar isso no mês que vem, os versículos 16, talvez até o 19. Paulo vai iniciar o seu ataque às práticas morais dos mestres judaizantes. E aí ele utiliza o termo despojar da carne. Quando nós ressuscitamos, nós vamos ler um texto que é um paralelo quase que inserido na mesma carta ou no mesmo contexto, mas graças a Deus é o mesmo autor, então podemos fazer isso, falando acerca da ressurreição, da nova vida do crente. O que é essa nova vida? O que é essa ressurreição? É o elemento moral. Sim, existem questões espirituais envolvidas, nós agora somos coparticipantes com Cristo da herança do Senhor, nós temos agora a certeza de salvação, certeza das promessas, existem sim, agora nós temos vida espiritual, existem elementos espirituais, mas o que é ressuscitar com Cristo? É sim um elemento moral. Veja Romanos 6. Paulo está falando do batismo em Romanos 6. Nós vamos ler um trecho grande, os versículos 1 até o 11. Romanos 6. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Paulo está falando de questões morais. Pecado. De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Nós morremos, sepultados. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, qual é o resultado de ter sido ressuscitado com Cristo? Qual é a consequência lógica e prática disso? Segue o versículo. Também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Elementos morais aqui. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo,
cremos que também com ele viveremos. Realidade espiritual e escatológica. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. É o elemento moral do batismo. Ressuscitados em Cristo para uma nova vida. Caminhando para o final. E agora o elemento autoral da circuncisão. Onde está o elemento autoral do batismo? Lá no versículo 11 está: não feita por mãos humanas, e também a circuncisão de Cristo. É o elemento autoral. Quem opera em nós a circuncisão é o Senhor Jesus. E quem opera em nós o batismo? Versículo 12. Onde está o paralelo? Está no trecho: fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. É mediante a fé que nós somos batizados. Paulo quer reforçar isso. Mediante a fé. Mas quem opera isso? O poder de Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos. É o Senhor o autor da nossa fé. É o Senhor Deus, por meio de Jesus, o autor da nossa fé. A iniciativa completa. A iniciativa e completa autoria do batismo espiritual está em Deus. Efésios 2, versículo 8. Efésios 2, versículo 8. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. É a autoria do Senhor. Completa a autoria do Senhor. Não por obras para que ninguém se glorie. Não é mais pela circuncisão na carne. Na verdade nunca foi, mas não é mais pela circuncisão da carne. Não é obra que vai salvar. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados de circuncisão, pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas. Olha aqui, mais uma vez ele refutando o ensino judaizante. E que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo. É o batismo espiritual, autoria completa em Deus. Isso não vem de nós, é dom, é dádiva do Senhor. Esse trecho, os versículos 11 e 12, tem por objetivo enterrar o ensino judaizante e retirá-lo do meio da igreja. Paulo não quer que isso perdure na mente dos irmãos colossenses. Mas eu quero chamar a atenção de vocês, porque Paulo, mais uma vez, apesar do sujeito ser a vida do crente, ali está falando acerca da experiência do crente, existem algumas ênfases aqui, e Paulo quer apontar para um judeu, meus irmãos, utilizar esses conceitos. Nós vamos olhar para o texto, utilizar esses conceitos, o judeu ia ficar louco, um mestre judaizante ia ficar louco. Você está blasfemando. E por causa disso que Jesus foi crucificado, né? Por ter arrogado a si a divindade. Ele era o próprio Deus. Mas vejam aqui expressões dos versículos. Olhe para o versículo e vejam expressões como nele, com ele. Olhe para os versículos. Nele também vocês foram circuncidados. Circuncisão de Cristo. Vocês foram sepultados
com Ele no batismo e com Ele foram ressuscitados mediante a fé. Por que Paulo utiliza isso? Ele está falando acerca da suficiência de Cristo para a vida do cristão? Sim, está falando, isso é muito importante. Nós iniciamos essa discussão lá no versículo 6. Mas Paulo quer mostrar para os mestres judaizantes que o Senhor Jesus Cristo, Ele é o realizador, Ele é quem realiza aquilo que a lei não pode fazer. O Senhor Jesus Cristo é capaz de realizar na vida de alguém aquilo que a lei não pode fazer. Meus irmãos, isso para os mestres judaizantes é uma verdade grave. O Senhor, só Deus, na mente dele, só Deus poderia fazer isso. Paulo está dizendo, o Senhor Jesus é quem efetua isso na vida do crente. Aquilo que a lei não pôde fazer, aquilo que a circuncisão não pode fazer, o Senhor. Isso Paulo está dizendo. Veja essa mesma ideia em Romanos 8. Romanos 8. Estamos caminhando para o final. Romanos 8, 3 e 4. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós. Vejam aqui a relação estreita entre nós e Cristo. Por causa dele, nós satisfazemos as exigências da lei. É isso que Paulo quer dizer para aqueles mestres judaizantes. Nós não precisamos mais seguir regrinhas, não precisamos mais de regrinhas de circuncisão, de guarda de dias, de restrição de alimentos, não precisamos mais disso, porque as justas exigências da lei foram plenamente satisfeitas em nós por meio de Cristo. Que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito, termina o versículo 4 de Romanos 8. Muito bem, essa foi a explicação do texto. Dos versículos 11 e 12. 3 elementos do batismo, o elemento espiritual, moral e o elemento autoral. São elementos também na nova circuncisão de Paulo. Eu tenho aqui duas ressalvas que eu preciso fazer para os irmãos, porque nós falamos de batismo e nós falamos de circuncisão, e eu preciso fazer essas ressalvas para vocês. A melhor representação do batismo, quando Paulo estabelece esse paralelo, ele vai falar do batismo, e ele usa termos como sepultar e ressuscitar. Então nós entendemos, se é um ato de morrer, ser sepultado e ser ressuscitado com Cristo, a melhor representação do batismo espiritual que acontece conosco, nós que estávamos mortos, fomos ressuscitados. A melhor representação é o batismo por imersão. É sim o batismo por imersão. Eu não compreendo, existe uma razão técnica e de tradição para que as outras denominações, outras pessoas utilizem o batismo por aspersão. Mas a melhor representação, já que o batismo, aí nós estamos falando do batismo como sinal, apenas como um testemunho. O batismo é só isso, não existe, eu disse para vocês, não existe regeneração batismal. A pessoa vai lá, entra na água, deixa os pecados na água, levanta e vai. Não existe isso. Se deixar pecado na água, a água vai sair preta de lá. Só vai dar para batizar uma pessoa. E vai deitar, vai sair. Não existe essa. No batismo não existe. A pessoa ela foi regenerada antes do batismo. Antes. O batismo ocorreu na vida dela, no espírito dela, muito antes. Então,
Não existe essa ideia de no batismo nós perdemos pecados e somos regenerados. Não. Isso no batismo espiritual. No batismo físico, lá, o testemunho, a melhor representação é do batismo por imersão, fundamentado nesse versículo 12. Ok? Essa é a primeira ressalva. Segunda ressalva: batismo não é substituto da circuncisão. Ponto final. Batismo não é substituto da circuncisão. Existem diversos elementos que nós podemos apontar para o batismo não ser substituto. O primeiro deles, não vou falar de todos, mas o primeiro deles é: a circuncisão era somente nos meninos. Por que batizamos meninas? Já aí uma equivalência errada. Segundo, o batismo era em crianças. Por que batizamos adultos? Porque circuncidavam adultos. Mas não faz sentido. Não faz sentido. Novamente, se eram só homens, porque as mulheres precisam ser batizadas. O foco do texto aqui é o batismo e não é a circuncisão. Paulo quer falar do batismo. E ele utiliza a circuncisão, mais uma vez, porque era um elemento em que iniciava a pessoa, inseria a pessoa na aliança com Deus. E o batismo faz isso. Ele não está querendo estipular, irmãos. Antigamente, senão ele iniciava assim, outrora, vocês eram circuncidados. Hoje, agora vocês são batizados. A leitura natural do texto, você não encontra esse paralelo. Você não encontra essa regra. Você não encontra. Paulo está falando, circuncisão espiritual, inclusive, sempre foi esse o objetivo. Não está falando de circuncisão na carne, sempre foi esse o objetivo. O batismo dos crentes, é a nova ordem, é essa que acontece em âmbitos espirituais. A circuncisão era uma mera sombra do que haveria de vir. Ele fala isso no versículo 17. Sombras do que haveria de vir. Então não existe essa substituição. Não existe. O batismo, a circuncisão, agora, porque circuncidava a criança, nós temos que batizar criança. Meus irmãos, isso não tem fundamento em nenhum lugar do Novo Testamento. Existem sim pessoas que utilizam esse texto para fazer esse salto e fazer essa relação que não existe. Mas existem várias incongruências que nós podemos apontar para afirmar essa equivalência que não existe. A circuncisão era para Israel, o povo de Israel estava lá na lei mosaica. Inclusive a circuncisão era pré-Moisés, já disse para vocês, iniciou lá em Abraão. A circuncisão era para aquele povo. O batismo é para nós. O batismo é para as pessoas que creem por meio da fé em Jesus, seja judeu, seja... E Paulo reforça isso nos textos que lemos. Se você é circuncidado, fique circuncidado. Se não não precisa se circuncidar. O importante é obedecer a Deus. Essa é a importância. Então não existe paralelo entre batismo e circuncisão. Essas eram as duas ressalvas que eu queria fazer para vocês. Na semana que vem o Robson vai continuar aí a explicação, ele vai continuar batendo nos judaizantes, meio de regrinhas, vai continuar batendo nisso. Isso é muito importante para nós. Eu já estou com o horário bem avançado. Fiz duas aplicações que são aplicações óbvias para nós, né? Nós que compreendemos o texto bíblico com facilidade. Como crentes, fomos batizados espiritualmente no momento da nossa conversão. Então, batismo é a conversão. Você pode afirmar isso para qualquer pessoa. Diante dessa realidade, devemos viver em novidade de vida, como lemos já em Romanos 4 e 1 João 2,6, que é o texto que diz que se afirmamos que estamos com Ele, devemos andar como Ele andou. Então, essa identificação com o Senhor Jesus. Sob pena de apagarmos o Espírito. Quando somos batizados, Deus vem morar dentro de nós, certo? Amém? Vocês estão com dúvida? Amém, Deus vem morar dentro de nós. A Bíblia é clara sobre a habitabilidade do ser humano. Sim, Deus vem morar dentro de nós. Você pode afirmar isso.
Não é só para as crianças que a gente fala, ó, Jesus está no seu coração. Não, o Espírito Santo habita em nós somos o templo dele. Então Deus vem morar dentro de nós. Mas nós, com os nossos pecados, com a nossa vida torta, com os nossos pensamentos errados, com a nossa distância do Senhor, nós podemos apagar o Espírito. O que é apagar o Espírito? Paulo insere essa recomendação no meio de várias lá em Tessalonicenses. Não apagueis o Espírito de Deus. Apagar o Espírito é você justamente apagar a influência que ele deveria ter na sua vida. Nós falamos acerca do controle do Espírito Santo, que é a plenitude do Espírito Santo, que é quando você é controlado por ele. Nós podemos, por meio de pecados, por meio de erros, de pensamentos tortuosos, apagar a atuação do Espírito em nós. E isso faz-nos lembrar daqueles que eram circuncidados na carne, mas o seu coração estava distante do Senhor. Nós somos crentes, mas a nossa vida, o nosso coração está distante do Senhor. Nós não podemos fazer isso. Nós que fomos batizados devemos viver em novidade de vida, e isso todos os dias, numa crescente santificação. Segundo, ao saber que Deus nos vivificou por sua vontade e poder, devemos nutrir um coração grato e pronto a obedecer-lhe. Ficou estranho esse obedecer-lhe. Altas horas. Mas um coração pronto a obedecer o Senhor. Nós não tínhamos absolutamente nada. Exceto Joás aqui, nós não éramos judeus de nascimento. Deus olhou para nós e nos batizou com o seu Santo Espírito, nos inseriu no corpo de Cristo. Nós devemos lembrar desse fato todos os dias da nossa vida, para viver um dia diferente, para ter um dia movido pela gratidão ao Senhor. Se o ato é completamente dele, eu que estava morto lá no necrotério, lá nem espasmos eu tinha, estava morto lá, um corpo. E o Senhor, por meio do seu ato vivificador, me levantou dali, me regenerou, me lavou. Meus irmãos, o nosso dia deve ser diferente. A nossa segunda-feira deve ser uma segunda-feira alegre, grata, pronta a obedecer o Senhor, que fez tudo isso em nós e por sua iniciativa e autoria completa. Vamos orar. Nosso Senhor, muito obrigado, porque nada depende de nós. Em tudo dependemos da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu favor, e o Senhor é pródigo em nos abençoar. Ó Deus, muito obrigado. Porque se dependesse de nós ainda estaríamos mortos em delitos e pecados. Mas por causa do Teu amor infinito, nós fomos regenerados. Estamos aqui, ó Deus, Te cultuando o Deus verdadeiro que agora conhecemos por meio do Senhor Jesus. Ó Deus, ajuda-nos a termos uma vida reta, uma vida constante, de santificação crescente, motivados pela gratidão que devemos ao Senhor. Ó Deus, ajuda-nos a mortificar o pecado todos os dias e com alegria e gratidão no coração a nos movermos em direção ao exemplo do Senhor Jesus, por meio de quem temos tudo isso. Em nome dele que oramos. Amém.